Mas, irmãos, vamos ler aqui então Salmo 23, ajuda do Senhor, e vamos meditar um pouquinho naquilo que Ele já tem para nós. Diz assim a palavra: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão e teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nesta hora bendita de oração, venha acalmar muitas vezes o nosso coração aflito. Nosso coração, Pai, precisa se aquietar para que então o Teu Espírito tenha plena liberdade de operar, de agir em nós, de se manifestar em nós, de trazer ao Pai toda a revelação da pessoa de Cristo, do senhorio de Cristo, Pai, da Tua igreja que somos nós, no meio de cada um de nós, para que sejamos, ó Pai, guiados, orientados pelo Senhor em tudo aquilo que iremos realizar, fazer. Por isso, Pai, neste tempo tão oportuno que o Senhor preparou para nós, nesta manhã tão fria, pedimos que Tu estejas cuidando deste ambiente, das nossas mentes, para que não haja distrações, ó Pai, em nossos corações. Fala conosco, se revela a nós, queremos ouvir a Tua voz. Nos dê sabedoria para também interpretar aquilo que Tu diz na Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, domingo passado nós fizemos a introdução, foi todo aquele estudo sobre a introdução do Salmo 23, do primeiro versículo. Vamos ver algo mais nesse primeiro versículo aqui ainda, e então nós vamos avançar um pouquinho, se der, com a ajuda do Senhor, já no versículo 2 também. E aí, domingo que vem, nós vamos concluir os estudos desse Salmo, que eu tenho certeza que será de fundamental importância para as nossas vidas como o povo de Deus. Primeira coisa, irmãos, que temos que saber aqui nesse Salmo, para que então a nossa vida não seja uma vida voltada tão somente por uma preocupação que vai gerar uma perturbação e vai gerar ansiedade, quando nós não temos uma identidade real e clara de quem é o nosso Deus. Ele é Deus, Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, mas Ele também é o nosso Pai. Isso faz tão bem para o nosso coração quando podemos descansar na paternidade do nosso Deus e Pai. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Preste atenção que nós não podemos inverter a ordem aqui. Antes de ser o nosso pastor, Ele é o nosso Senhor. O Senhor é o meu pastor. Então, por isso, nada me faltará. Quando diz que o Senhor é o meu pastor, então a palavra Senhor significa que Ele é o dono de todas as coisas. Quando fala que Ele é Senhor, Ele é quem domina e quem governa todas as coisas, absolutamente tudo. Então, quando temos essa convicção de que Ele é o meu Senhor, consequentemente, claro, aqui, o Senhor é o meu pastor, então nada me faltará, porque Ele disse que seria assim. Para que as nossas mentes, irmãos, não fiquem aí perturbadas e ansiosas com as provisões. Será que Ele vai prover? Ele vai prover, porque Ele disse que proveria todas as coisas para aqueles que o temem. É o Salmo 34 que lemos então domingo passado. Então, somos filhos de Deus. Isso traz para o nosso coração uma segurança maravilhosa. Isso traz para o nosso coração aquela convicção que o próprio Filho de Deus tinha, o Senhor Jesus Cristo, de que aquele que me enviou está comigo, nunca me deixou só.
Então é assim que era o sentimento de paternidade que o Senhor Jesus tinha para com o Pai. A filiação dele com o Pai era a substância, era o lenitivo, era aquilo que proporcionou a ele toda a segurança, toda aquela comunhão na qual ele era envolvido com o Pai, que todas as vezes que o filho realmente tocava o Pai, a retribuição do Pai vem de uma forma tão generosa. O filho possuía esta alegria. Então, cada vez mais que o Senhor Jesus foi cheio desta alegria, e essa alegria, ele foi enchido dessa alegria para uma finalidade, para repartir com cada um de nós. Isso é maravilhoso, irmãos, quando nós temos esta visão. Por isso que o lugar mais seguro na face da terra é onde está um filho de Deus. Quando tem um filho de Deus, não importa a crise que está circundando aquele local. O filho de Deus, uma filha de Deus, sempre terá uma palavra do Pai para que realmente venha consolar aquele povo que se encontra muitas vezes aflito, muitas vezes sem saber o que fazer. Então, eles terão ali um ambiente de bastante conforto e consolo, terão uma segurança. Isso é maravilhoso. Imagina, irmãos, José do Egito, que quando ele foi colocado ali como governador, e claro que aquele povo confiava nele, porque ele que interpretou o sonho de Faraó, ele que deu aquelas ideias para que no período de vacas gordas pudesse Faraó nomear alguém, era a instrução de José para Faraó, que ele nomeasse alguém para administrar esse tempo de vacas gordas, para guardar todo o alimento, para construir depósitos, para armazenar ali muitos produtos, porque depois viria um tempo de sequidão, um tempo de seca, de estiagem, mais 7 anos, onde todos, se não tivessem uma direção, iriam então perecer. Você vê que coisa linda, irmãos, quando tem um Filho de Deus, como ele traz direção para aquele ambiente no qual ele está inserido. Então isso é maravilhoso demais. Então cada um de nós somos filhos de Deus. Então a nossa cidade pode ficar tranquila, irmãos, quando surgir crises, porque nós sempre teremos uma palavra, não apenas uma palavra que vai ser lançada e deixada a esmo. Claro que quando uma crise se aproxima, primeiro o pai, ele comunica essas crises aos seus filhos. Então depois, os seus filhos trarão uma palavra na qual ela irá se cumprir, trazendo conforto, trazendo não apenas expectativa, mas esperança para aquele ambiente no qual está inserido. Mas nós também sabemos que este mundo, ele está indo cada vez mais de mal a pior. Então, graças ao Senhor, que apesar de tantas intempéries, de tantas crises, nós temos neste mundo e vivemos neste mundo uma vida quieta, mansa, tranquila e sossegada. Isso por quê? Porque damos ouvido à voz do Senhor. Quando ouvimos a sua voz, o Salmo Provérbios 1:33 diz assim: aquele que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Percebe aqui? Porque Ele é o nosso Deus e o nosso Pai. Somos filhos de Deus por aquilo que Cristo é e fez. Nós somos filhos no Filho. Isso é lindo, irmão, saber que Ele removeu de nós o nosso pecado. Ele tirou o nosso pecado. Claro que se nós pararmos para pensar, para analisarmos o sofrimento do Senhor Jesus Cristo, o quanto que de fato Ele apanhou, o quanto que de fato Ele sofreu, o quanto que de fato Ele viveu uma vida totalmente ali, vamos dizer, ele sabia que logo Ele iria enfrentar a cruz. E a cruz, vocês sabem, temos falado aqui insistentemente, que Ele iria se separar do Pai. Claro que, irmãos, a gente não tem ideia. Um dia nós vamos tratar especificamente, usando um artigo daquele médico que escreveu os sofrimentos de Cristo ali na cruz do Calvário, o que ocorreu com Ele naqueles momentos tão terríveis, de profunda dores. Mas isto tudo, Ele nunca
temeu, jamais, mas o que ele temia era a separação do pai. Irmãos, isso é tão importante que isso tem que conquistar o nosso coração. Nós sempre temos que dizer ao nosso coração que quando o pai vir a face de nós, nós vamos ficar perturbados. É o que diz os Salmos. Salmo 104. Se vira de nós o rosto, eu me perturbo. Irmãos, um filho de Deus sem a face do pai, ele está em crise emocional, crise depressiva, e fica muito perturbado, fica uma situação assim totalmente complexa, não há saída, não há esperança, a gente não consegue enxergar nada. Mas quando nós contemplamos a face do Pai, e a face do Pai é a direção de Deus sobre a nossa vida, nós vamos ter muita segurança, vamos ter muita alegria. Claro que a paz dele, o toque dele. Mas houve então um momento em que o Senhor Jesus ali na cruz, quando ele nos atraiu a si, ele se separou do Pai. E que tortura foi aquela? Separar daquele que ele vivia numa íntima comunhão com o Pai. Um amor, uma comunhão totalmente ligada, amalgamada. Uma comunhão que seria algo, vamos dizer assim, inadmissível para o filho. Porque se o Pai estivesse com ele no momento em que o meu e o seu pecado estivesse sobre Jesus, talvez ele poderia passar sem entrar em desespero, porque o nosso pecado, a nossa morte foi colocado sobre o Senhor. Então ele entrou em desespero, mas o Pai nunca o abandonou. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo. Deus estava em Cristo, mas o Jesus, o homem, se sentiu abandonado pelo Pai, porque ele sabia que em algum momento o nosso pecado seria colocado sobre ele, e o Pai não tem comunhão com o pecado. Então o Pai teve que virar a face, apenas virar a face do Filho, e isto deixou ele numa tortura emocional terrível. Ele pôde contemplar o que significa o nosso desamparo em realidade espiritual. Então ele sabe, uma pessoa que desce para a sepultura sem a vida de Cristo, irmãos, é terrível. Daniel vai dizer que é horror eterno. Horror é uma coisa tão feia, tão drástica, tão terrível, que é horror. Uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e para horrores eternos. Então nós louvamos ao Pai, que quando nós somos feitos filhos, ali na cruz, que Ele tirou o nosso pecado, nos deu a vida pela ressurreição, o Pai nos fez filho nos filhos, ganhamos a sua vida. Então hoje, onde está um filho de Deus, todo aquele ambiente, pode ser ali no seu lar, pode ser no seu trabalho, onde quer que pisa a planta do seu pé, é um local onde Deus abençoa, e abençoa e também protege. E também, eu vou dizer algo aqui que é muito interessante. Talvez, irmãos, se tivesse um filho de Deus, em algumas localidades onde há terremotos, talvez Deus, por causa do seu filho, amenizaria ou não deixaria a terra vacilar. E vacilar, um dos vacilos que é deixar a terra suspensa, no sentido de um terremoto. Deixa eu mostrar para vocês um salmo aqui. Abram comigo, por favor, no Salmo 104, versículo 5. Ele é um salmo maravilhoso que vai mostrar toda a providência divina, irmãos. Esse salmo aqui, quando você sentir que Deus o abandonou, que Deus não é providente, que Deus, Ele tirou o senso da tua presença, da sua vida, leia esse Salmo 104, você irá se alegrar bastante. O versículo 5 diz assim: lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo algum. Percebe então que, verdadeiramente, quando nós cremos neste fato aqui, um filho de Deus está em um local muito perigoso, onde pode haver até, vamos colocar aqui assim, terremotos, coisas dessa natureza, a terra não vai vacilar em tempo algum, enquanto estiver ali um filho de Deus. Olha o versículo 9, irmãos.
Puseste as águas divisa que não ultrapassarão, para que não torne a cobrir a terra. Olha que coisa mais linda. Creio que alguns de vocês já foram aqui em praia. Vocês sabem que o nível da terra, ele é bem mais baixo do que o nível do mar. Imagina só, e Deus, aquelas águas vêm do mar e para ali na praia, porque Deus disse, olha, até aqui, vocês não passam daqui. Imagina se Deus dá uma ordem, vocês podem passar, podem avançar para a terra, que seria de nós? Entende, irmãos, como que Ele é um Deus cuidadoso, que Ele cuida. E aí, vamos ler mais um versículo aqui, versículo 13 em diante. Do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tira o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Está vendo que Ele, como o nosso pastor, Ele cuida de tudo aquilo que Ele criou, dos seus animais, de nós de uma forma muito específica, muito cuidadosa, porque Ele é o nosso Deus e Pai. E então, esta visão da paternidade do nosso amado Senhor, ela deve ser muito graciosa para o nosso coração, deve trazer muita segurança para o nosso coração, porque, irmãos, se nós ficarmos com a nossa mentalidade presos às nossas necessidades, obviamente que nós não vamos avançar muito no Senhor, porque Ele quer mostrar para nós, uma vez que Ele é Senhor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, tá certo? Então, Ele quer que a nossa atenção agora não esteja tão somente em que nós venhamos viver uma vida em decorrência do suprimento das nossas necessidades, mas é um salmo que vai nos mostrar um caminhar do Senhor até a sua plenitude. Então não se preocupem com as suas necessidades. Ele disse que iria suprir. Não vai faltar nada para nós, irmãos. E necessidades não é só apenas de pão e de água, mas necessidades físicas, necessidades emocionais e as espirituais. Ele está dizendo aqui, se eu sou o Senhor de vocês, o pastor de vocês, por favor, não fiquem vivendo uma vida da minha dependência, das suas necessidades. Nem precisam clamar a mim pelas necessidades. O nosso Deus e Pai, Ele conhece cada uma de vossas necessidades. E Ele disse que supriria. Então, este assunto está já resolvido com o nosso Pai Celestial. Eu creio nas minhas responsabilidades aqui na face da terra. Eu creio que serei uma bênção em tudo aquilo que eu fazer, realizar, porque eu vou ter a bênção do Senhor. Porque, irmãos, quanto mais nós tivermos um pensamento da presença do Pai habitando em nós, vocês podem ter plena convicção de uma coisa, irmão, que, primeiro, nada vai nos faltar. Segundo, em tudo aquilo que eu realizar, terá a bênção de Deus e eu poderei dar graças por todas as coisas. É a consciência de que vive não mais eu, mas Cristo vive em mim. Estão me compreendendo? Quando é não mais eu, mas Cristo, tudo aquilo que o Pai colocar à mão, Ele vai usar as nossas mãos, então terá a bênção do Senhor. Vai ser um trabalho assim, bastante criterioso, será um trabalho bastante abençoador, porque Ele vai usar as nossas mãos para o nosso serviço, para o nosso trabalho, para tudo aquilo que nós realizarmos será bem sucedido. Mas para isso temos que viver uma vida voltada para Ele. Tem no Salmo 1 que fala que em tudo aquilo que nós fazermos, se nós meditarmos na palavra o dia todo, tudo aquilo que nós realizarmos será bem sucedido, porque tem a bênção dEle, tem a palavra dEle. Josué capítulo 1 também vai mostrar isso de uma forma tão linda, tão clara, isso é maravilhoso. Agora, nesse processo do nosso caminhar com o nosso Deus e Pai, Ele mesmo irá garantir o processo que nos tornará pessoas maduras.
Agora, a nossa preocupação, irmãos, não é com coisas, não é com necessidades. Essas já estão certas, estão resolvidas, mas Ele agora quer nos tornar homens e mulheres que se pareçam com o seu Filho Jesus. Então, a partir do nosso novo nascimento em Cristo, quando temos este entendimento das necessidades supridas, Ele providenciará processos em nossa vida que nós não podemos confundir com as nossas necessidades, irmãos. Os processos muitas vezes são dolorosos, são processos que nos machucam, que nos ferem, para que Ele então venha nos amadurecer. E este amadurecimento está relacionado, aliás, com a imagem do seu Filho que o Pai está formando em nós. Porque nós fomos predestinados para serem conformes à imagem do seu Filho. E isto, irmãos, esse processo ele é muito interessante. Abram comigo em 2 Coríntios 3, verso 18. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Um texto conhecidíssimo nosso, mas ele nos chama muito a nossa atenção para esses processos aqui, no qual Ele vai nos amadurecer. Agora, você tem que desejar este amadurecimento espiritual para a sua vida, para você não ser levado ao redor por todo o vento de doutrina, como um menino, pensando as coisas de menino, mas Ele quer que nós venhamos nos amadurecer, porque vai chegar um tempo, quando os processos do Senhor estiver terminado em nós, a Bíblia diz que nós vamos julgar anjos. Agora, qual filho de Deus tem a capacidade para julgar anjos? Nós vamos julgar os anjos, 1 Coríntios capítulo 6, né? Então, como que eu vou julgar um anjo do Senhor? De que maneira? Se eu não tenho discernimento, se eu não fui amadurecido, como que eu posso reger, de repente, uma cidade, uma nação, que pode ser confiada a nós? Se nós não amadurecemos, o Senhor não vai confiar nada a nós. Então, por isso que Ele deseja preparar a sua igreja, cada um de nós individualmente e coletivamente, para que então sejamos amadurecidos. Mas para isso tem um processo, no qual nós estamos vivenciando hoje. Ele diz assim, verso 18, 2 Coríntios 3, 18: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, refletindo, como por espelho, a glória do Senhor, quando nós contemplamos por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Percebe que é de glória em glória? Agora vamos ver como que é o funcionamento de ser transformado de glória em glória, como pelo Espírito, como pelo Senhor o Espírito. Presta atenção que sempre está envolvido aqui o senhorio de Cristo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Seremos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Agora, como deve ser esse processo? Esse aqui é um contexto de um texto que nós vamos ler agora, que primeiro ele lança os alicerces, fala como que vai ser essa transformação de glória em glória, na sua própria imagem, pelo Senhor o Espírito. Agora ele vai mostrar para nós como que é esse processo de transformação para sermos conforme a imagem do seu amado Filho Jesus. Nesse mesmo capítulo, observe aqui, irmãos, o versículo 16. Porque, irmãos, vai haver circunstâncias em nossa vida, algumas situações, alguns episódios que de fato farão com que nós sejamos desanimados. Mas, irmãos, a característica do Filho de Deus é perseverante. Perseverante. Não podemos ser negligentes neste caminhar com o Senhor. Ele está junto conosco, Ele está em nós, Ele está nos fazendo. Nós vamos ver depois os textos. Primeiro, Ele nos faz descansar em pastos verdejantes, é o versículo 2 do Salmo 23. Aí depois Ele nos coloca de pé e nos faz andar. Aí vamos passar pelos vales sombrios, pelos vales da sombra da morte, mas, irmãos, nunca devemos temer absolutamente nada, porque a presença do pastor está em nós.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O que eu vou temer? Sendo que Ele é Deus o Pai, soberano Senhor, que tem o controle da nossa história em suas mãos, e que governa as nossas vidas, que governa todas as coisas, e Ele nos fez filho, irmãos. Quando o Pai nos fez filhos em Cristo Jesus, Ele deseja que nós venhamos a nos parecer com o seu amado Filho Jesus. Porque, irmãos, o Pai não quer filhos crianças, filhos inexperientes. Se fosse assim, nascemos de novo, o Pai nos ama tanto, Ele já matava nós para a gente ir já para morar com Ele. Não, Ele permite esse tempo aqui na face da terra para que Ele possa exercer os processos dele em nossas vidas, no sentido de nos amadurecer. E muitas vezes os processos de Deus tendem a nos fazer pessoas desanimadas. Então Paulo diz assim, capítulo 4, versículo 16. Não, antes porém, irmão, antes de nós chegarmos nesse versículo aqui, eu quero mostrar o versículo 7. Olha o versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então entenda uma coisa aqui, nós já possuímos este tesouro em vasos de barro. Irmãos, muito mais do que isso, irmãos. Quero dizer algo para alegrar o coração dos irmãos aqui. Quem não esteve na quarta-feira aqui, nós ministramos sobre que João viu, Apocalipse capítulo 4, versículo 2 e 3, quando aquela linda visão de João, ele viu um que estava sentado no trono, e seu aspecto era semelhante a uma pedra de jaspe. Nosso Senhor estava no trono. E Apocalipse capítulo 21, nós vimos ali que ele diz para João: João, vem que eu vou te mostrar a noiva do Cordeiro. E a noiva do Cordeiro tem a glória de Deus, e tem um brilho preciosíssimo como o brilho de jaspe. Então, irmãos, observe aqui, nós éramos carvão, passamos por muitos processos, então Ele deseja formar em nós pedras preciosas. O Atmani tem um livro chamado O Poder da Pressão, que ele vai tratar sobre isso, sobre profundidade com o Senhor, sobre bastante pressão, fogo. Isso torna o carvão em pedras preciosas e diamantes. Vocês observam que o sofrimento em nossa vida é uma bênção, não é ruim para nós, irmãos. Então, se nós tivermos uma consciência de que estamos sendo trabalhados, bordados pelo Espírito, o Espírito quer bordar em nós toda a beleza de Cristo, e para isso Ele tem que remover as escórias, as impurezas da nossa alma, Ele vai usar, claro, fogo, pressão e profundidade, para nos tornarmos, lá no final, pedras preciosas, onde nós nos pareceremos com o Senhor Jesus Cristo. Quando nós venhamos acordar, Salmo 17, versículo 15, que diz assim: quando eu me acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Olha que coisa interessante. Quando eu acordar, eu vou estar satisfeito com a semelhança dele, porque eu e o Senhor Jesus, nós temos muito em comum, somos parecidíssimos, pensamos a mesma coisa, percebe? Passamos por diversas dificuldades também, mas juntos Ele está conosco. Então Ele deseja exatamente isso de nós, irmãos, que nós não venhamos aqui a retroceder, mas avançar no Senhor, avançar no conhecimento dEle, porque nós já temos esse tesouro em vasos de barro, a excelência do poder é de nós. Logo em seguida ele diz assim: em tudo somos atribulados. Para que em tudo somos atribulados, irmãos? Para Deus colocar as suas mãos sobre nós e começar a nos moldar. Porém, vamos ser atribulados, mas não angustiados. A tribulação não pode angustiar um filho de Deus, porque Ele é conosco. Ele é conosco. E continua dizendo: perplexos,
A palavra perplexo, ela tem uma raiz que diz assim, sem saída, não tem direção, parece que acabou. Perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados. O Espírito faz questão de lançar essa palavra aqui, perseguidos, mas nunca vamos estar desamparados. Abatidos, porém não destruídos, porque haverá circunstância em nossas vidas, irmãos, que nós vamos ficar bastante abatidos, tristes, mas não destruídos. Aí ele diz assim, o versículo 16 agora: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Aqui é um processo do Senhor em nós, entende? Porque a nossa leve e momentânea tribulação, irmãos, porque a tribulação nós sabemos que ela não é fácil, é muito dolorosa muitas vezes, mas por que ele colocou aqui, o Espírito Santo colocou essa palavra? Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Por que, irmãos, leve? Porque Ele é conosco, Ele vai nos ajudar nesse processo que Ele passou. Tudo que Ele passou, irmãos, nós vamos passar, mas com um diferencial. Quer ver só? Deixa marcado aqui, abra lá em Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. Vamos ver aqui o versículo 15. Que coisa linda, irmãos, nós temos aqui. Diz assim a palavra, Hebreus 4, 15. Eu vou ler o 14, para a gente pegar esse contexto do 15 aqui, que ele é tão lindo, irmãos. Diz assim a palavra: tendo, pois, a Jesus. Jesus aqui é o homem, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, ou seja, ele está diante do céu, diante do Pai, ele passou os céus. Conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Lembra aquelas tribulações? Elas vão nos enfraquecer. Esse é o objetivo do Espírito Santo, para que a gente não venhamos a confiar em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Confiar nele. Então, esse Jesus Cristo aqui é o nosso grande sumo sacerdote. Não é que ele não pode, graças a Deus que está dizendo assim, porque não temos sumo sacerdote que não possa, então ele pode compadecer-se das nossas fraquezas. Por que ele pode? Antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então está apertado, está doendo, está trazendo um pouco de angústia, de aflição. Olha o que o versículo 16 diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Aqui você tem tudo, porque a graça ela é a multiforme sabedoria de Deus. Graça ela tem as suas muitas caras, ou seja, temos graças para tudo, irmãos. Ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então ele nunca vai nos deixar, nunca vai nos desamparar. Vamos voltar lá para 2 Coríntios capítulo 4. Então, queridos, a nossa leve e momentânea tribulação, por quê? Porque Ele é aquele que pega firme conosco em nossas fraquezas. Romanos 8, 26 também vai dizer a mesma coisa, não tem novidade. É um segredo você ter a visão, a revelação do Senhor sobre esses assuntos pertinentes ao nosso amadurecimento no Senhor. Porque é tão bom, irmãos, o Pai deseja, Ele anseia que nós sejamos homens e mulheres maduros. Aí ele diz assim: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda
comparação. Então, irmãos, de glória em glória nós somos transformados. As providências divinas vai trazer em nós circunstâncias para o nosso amadurecimento, para a nossa orientação, para o conselho que Ele está dando para nós, assim, amadurecermos. Ele vai preparar todo o caminho, e neste caminho não vai faltar nada para nós. Nós temos toda a subsistência do Pai, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Agora, eu não posso ficar preso a uma perturbação de que Ele está aí sempre satisfazendo as minhas necessidades, lembrá-lo, ficar preocupado com isso. Não, irmãos. O próprio Senhor Jesus Cristo disse com relação à subsistência em Mateus capítulo 6, a partir do verso 34: não vos inquieteis pelo que haveis de comer, beber e vestir. Ele não é o meu Senhor, meu pastor, para tão somente satisfazer as minhas necessidades básicas. Não só isso, irmão, é muito além do que isto. Ele deseja trabalhar em nós, para que então Ele possa trabalhar através de nós. Agora, será que Ele vai ouvir dos nossos corações aquela voz? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E o que Ele vai enviar quando você pede para ser útil na obra de Deus? Ele começa a fazer uma obra em você. Ele não vai, você quer, então vem aqui, vai fazer aquilo lá, já vou te habilitar. Não, Deus é prático e justo. Primeiro Ele trabalha em você. Lembra de Moisés? 40 anos. Deus trabalhou nele lá no deserto. O que Deus fez com Moisés lá? Pastorear ovelhas atrás do deserto. 40 anos. Por quê? Porque Moisés era um homem que foi instruído em toda a sabedoria egípcia. Ele era um homem poderoso em palavras e obras. Esse Deus não pode usar. Então, quando Moisés chegou ao final de si mesmo, 80 anos, como que Moisés se considerava? Um homem morto. Ele escreveu no Salmo 90:10. A nossa vida, a duração da nossa vida é de 70 anos. Ele tinha 80, agora Deus chama para libertar o povo de Israel. Quem sou eu, Senhor? Não, Moisés. É eu em você. Eu vou contigo. Eu vou fazer as obras, mas eu preciso usá-lo. 40 anos ficou pastoreando ovelhas. Era um homem muito simples, se considerava um homem morto, mas exatamente aí, Deus só vai operar em nós, nos chamar para o seu serviço, quando nós chegarmos ao fim de nós mesmos. Enquanto tem força em você, Deus não pode fazer. Porque você vai dar os seus conselhos, você vai atrapalhar a obra do Senhor. Agora, quando você está uma vida entregue a Ele, uma rendição completa e absoluta, Ele poderá fazer através de mim e através de você. Porque a nossa vida está rendida a Ele. Como era o apóstolo Paulo, leia o apóstolo Paulo, as cartas dele. Como que o Senhor dirigia Paulo para lá, Paulo para cá, levava para trás, levava para frente. Paulo queria pregar lá, não é para cá, ele ia para lá. Ele ouvia, mas Paulo, o que ele fez? Ele colocou a sua vontade nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele falou assim: Senhor Jesus, obrigado por me libertar. Obrigado porque lá no caminho de Damasco o Senhor poderia ter me matado, porque eu persegui o teu povo, matei muitos do teu povo, que agora eram meus irmãos. Eu persegui, eu te odiava, mas agora que eu vim descobrir que aquele que eu mais odiava é aquele que mais me ama. Então, Senhor, eis-me aqui. Faça-me de mim o que tu quiseres. E ele já disse para Ananias: olha, eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Cristianismo, irmão, não é um mar de rosas. Cristianismo é uma vida de edificação, de construção, um crescimento à maturidade espiritual. É o que diz o Salmo 23. Ele quer nos assegurar das necessidades, todas elas supridas, entende? Então aqui, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. Romanos 8,18 diz assim, Paulo está dizendo: para mim, tenho por certo que as tribulações, as aflições do tempo presente não se podem comparar à glória que será revelada em nós. Mas muitas vezes nós queremos as bênçãos do Senhor, mas não queremos os processos do Senhor em nossa vida para que sejamos amadurecidos.
Irmãos, até quando nós vamos ficar capengas na nossa fé cristã? Até quando nós vamos responder ao Senhor? Até quando nós vamos ficar vivendo uma vida para nós mesmos, um cristianismo voltado para as nossas necessidades? Ah, Senhor, abençoa isso. Ah, Senhor, supra aquilo. Abra a porta do meu trabalho. Tem nada a ver, irmãos. Nada a ver. E aí, quando você ganha uma experiência, vai ser como o apóstolo Paulo, Filipenses 4:6. Ele diz assim: não andais ansiosos por coisa alguma. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E Ele me faz repousar em pastos verdejantes, refrigera a minha alma. Então, irmãos, é um compromisso dele com a nossa vida. Ele quer levar-nos a processos de amadurecimento para que nós sejamos homens e mulheres que se assentem à porta, homens e mulheres que não vamos baratear a palavra de Deus, que não vamos concordar com aquilo que o Senhor não está envolvido, embora sejam coisas muito boas, porque se o Senhor não estiver envolvido, aquilo vai trazer para nós cansaço, porque Ele vai pesar a mão, a gente puxa vida. Também aí começa a justificativa: eu faço tantas coisas, mas sozinho, ninguém me ajudou, cadê meus irmãos? É isso, irmãos, a palavra daqueles que de fato não conhecem o Senhor de uma forma íntima, conhece de uma forma superficial e às vezes até prega muito bem, mas sem ter a realidade espiritual. Para o Senhor nós não podemos dizer não, porque Ele é Senhor. Como Pedro disse lá, o Senhor disse: Pedro, mata e come aqueles lençóis de 4 pontas descendo. Deus disse para Pedro, Senhor Jesus: Pedro, mata e come. Não, Senhor. Senhor, você está louco? Na minha boca nunca entrou coisa comum imunda. Aí o Senhor disse para Pedro: Pedro, não consideres comum ou imundo aquilo que Deus purificou. Irmãos, sabe o que isso significa também? Que uma vez que eu e você cremos em nossa morte e ressurreição com Cristo, fomos purificados. Nós não somos pessoas comuns e imundas. Nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Então, irmãos, é impossível nós amadurecermos em Cristo Jesus se de forma muito primária, muito basal, não confiamos no pastor que provê. E essa provisão do elemento da nossa existência traz uma tranquilidade e descanso e não ansiedade e perturbação. Nada disso. Ele também não quer isso. Porque às vezes tem pessoas que nem dormem, que são filhos de Deus, por causa das crises que o país muitas vezes enfrenta, achando que vai padecer necessidade. Não vai padecer necessidade. Mas e se não tiver nada para comer? Ele vai providenciar uma maneira de você viver pela fé. O meu justo vai viver pela fé. Não fala de comida, arroz, feijão, carne. Não, o justo vai viver pela fé. Ainda que não tenha pão para comer, eu terei pão para repartir. Ainda que eu não tenha pão para comer, Ele me sustentará pela fé. Moisés ficou com o Senhor 40 dias e 40 noites. O que Moisés comeu? Sem comer e sem beber, diz a Bíblia. Você acha que na presença de Deus vai haver alguma necessidade para nós? Nenhuma. Ele é o Deus da provisão. Eu estou contemplando a glória do Senhor. Então, irmãos, jamais podemos ter medo de nada e nem de ninguém. E use esse tempo, aqui, esses dias que você tem de vida ainda aqui na face da terra, é um tempo para não perder tempo. É um tempo para nós nos amadurecermos no Senhor. É um tempo, irmãos, vocês não têm percebido isso? O que o Senhor está fazendo? Vamos colocar aqui apenas a nação brasileira, que concerne aos filhos de Deus. O Senhor tem separado os seus filhos, irmãos, e tem experimentado os seus filhos, e tem feito com que seus filhos amadureçam, tem passado aos seus filhos uma visão mais adequada de quem Cristo é, daquilo que Ele está fazendo em nosso meio. O Senhor está despertando o seu povo, despertando no sentido de preparar o seu povo para o grande encontro com Ele. Porque, irmãos, veja hoje, a apostasia está reinando. As
pessoas não vão se reunir como igreja para buscar conhecer na palavra os desígnios de Deus para a sua vida. Elas querem bênçãos e mais bênção. Ah, Senhor, destrava isso para mim. Ah, Senhor, abra a porta para aquele trabalho. Ah, Senhor, abra. Nós não vamos no culto para buscar satisfazer as nossas necessidades. Vamos nas reuniões da igreja, participar dos cultos, para cultuar o Senhor, irmãos. Igual na mesa do Senhor. Podemos pedir nada para Ele. Ele colocou uma mesa para nós no deserto, mostrando aquilo que Ele é, aquilo que Ele fez. Toda a realidade é Cristo ali naquela mesa. Não podemos pedir. Um filho de Deus, eu creio, irmãos, eu penso, no mais íntimo do meu ser, não pode orar pelas suas necessidades, nem precisa, porque Ele disse que supriria. Abram, por favor, em 2 Pedro 1, versículo 3. Olha aqui, irmãos, e atente para isto. Aqui, Deus, Ele é um Deus poderoso, que pode todas as coisas, mas Ele diz aqui algo para nós tão promissor para o nosso coração, algo tão profícuo. Ele diz assim, olha só, visto como, 2 Pedro 1, versículo 3, visto como pelo seu divino poder, você sabe que Ele tem poder, Ele tem todo o poder, visto como pelo seu divino poder. Então aqui não depende da nossa capacidade humana, é pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Agora, essa palavra piedade aqui, ela tem uma raiz grega que significa, a palavra piedade é ser transformado à imagem de Cristo. Então, Ele providenciou para nós, pelo seu divino poder, e nos tem sido, ou seja, não tudo de uma vez, mas na proporção do nosso desejo, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Agora Ele vai mostrar aqui como? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Você e eu fomos chamados para a glória de Deus e pelas virtudes de Deus. Agora, irmão, você procura descobrir o que são as virtudes de Deus. O que é uma virtude? Uma pessoa que ela tem muita versatilidade, ela realiza muitas coisas de uma forma tão perfeita, tão linda, tão maravilhosa e admirável. Mas, irmãos, Ele nos chamou para a sua própria glória e virtude, para nós obtermos das suas mãos as suas virtudes, para nós comunicar uns aos outros, para estimularmos uns aos outros todas as virtudes do Pai. Olha o versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas, porque houve um preço aqui, então, e as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. E aí ele diz o seguinte: por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência. Você sabe o que é reunir? O que é uma pessoa diligente? Negligente é uma preguiçosa. Diligente, aquela pessoa ávida, aquela pessoa que não tem preguiça. Então reúne não apenas a tua diligência, mas toda a vossa diligência. Associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, é o desejo do Pai, aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, irmãos, ele vai dizer aqui algo muito triste no versículo 9, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Uma das coisas que Pedro sempre nos lembra aqui, irmãos,
as acusações de Satanás sempre vai vir sobre a sua vida, quando você dá uma pisada na bola. Mas, irmãos, nunca se esqueça que os vossos pecados já foram purificados. Quando cremos nisso, temos essa experiência. E aí você vai viver uma vida de arrependimento, que o Pai quer. Entende? Por isso que o Salmo 23 ele é tão lindo, tão específico, irmãos. Um salmo do grande pastor das ovelhas. É um grande pastor. É o pastor que nos ensina a atravessar o vale, tendo o nosso coração e o nosso entendimento transformados. Entendeu, irmão? O nosso grande pastor do Salmo 23 é aquele que nos faz atravessar o vale, tendo o nosso coração e o nosso entendimento sendo transformados de glória em glória na sua própria imagem. Só você associar tudo isso, falar: Senhor, dissipa da minha mente toda aquela fumaça negra que impede de ter uma visão espiritual adequada de quem Tu és. Porque eu quero crescer, Senhor, quero me tornar um homem maduro, um homem que tenha a Tua autoridade, um homem que possa expressar Cristo. Irmão, você vai ser um homem, uma mulher muitíssimo respeitado. E toda palavra que você disser, tendo a formação de Cristo em você, vai alcançar o coração daqueles que te ouvem. Isso é muito claro, isso é muito certo. Então, o senhorio de Cristo pastoreia de modo que nos tornamos pessoas completas, porque Ele está habitando em nós. Ele vai nos aconselhar, Ele vai nos orientar. Você nunca vai errar, irmão. Claro que você vai ter muitos escorregões aqui e ali, mas você nunca vai errar na visão que Ele proporcionou ao teu coração e ao meu coração, porque Ele habita conosco. João 17, 23, Jesus disse assim: eu neles e tu em mim. Que lindo, irmão. Eu neles, Cristo dentro de nós, no nosso interior, governando a nossa vida. Irmão, será que a nossa vida é governada pelo Senhor? Será que Cristo é o Senhor da sua vida? Será que Ele é o Senhor? Ou quem dirige a sua vida? É você ou é Ele? Irmãos, presta atenção, ande mais atento no seu dia a dia com o Senhor. Quem que governa? Nós gostamos dele como nosso pastor, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará mais. As pessoas têm um foco ali como Ele é o pastor. Mas não é assim. O Senhor, antes de ser pastor, o Senhor é o meu pastor. Porque Cristo é tudo, então Ele também é meu pastor. Mas eu não posso esquecê-lo de que Ele é Senhor. Há um Senhor que governa todas as coisas. E Ele deseja governar a nossa vida. Lembra que Ele disse em 2 Coríntios 5,15? E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele deseja isso, governar a nossa vida, mas não é algo assim que é compulsório. Ele quer voluntariedade. Senhor, eu me rendo. Então Ele vai conquistar o nosso coração. Nós seremos cativos dele, como Paulo disse em Efésios 4:1, sou prisioneiro de Cristo, sou escravo, sou cativo dele. Ele me cativou tanto por amor, que eu vivo para Ele, inteiramente para Ele. Então Ele faz o que Ele quiser de mim, isso é maravilhoso. Então, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ponto. Isso aqui é absoluto. Ele é meu pastor, nada me faltará, isso é absoluto. Ele é o pastor, o guia, o orientador que me fez ser uma pessoa completa. Quando eu estou focado nas minhas necessidades, como que eu vou buscar a orientação dele? Como que eu vou buscar a direção dele? Então, se ele me deseja levar para a plenitude, eu nunca vou ser completo, porque eu estou preso a uma vida na qual depende do suprimento das necessidades dele. Então, eu vou ficar sempre focado nisso. É uma casa, é um carro, abençoa meu filho, abençoa minha filha. Não, irmãos, Ele tem muito mais para fazer em nós. Você não descobriu ainda? Se não descobriu, começa a ser um íntimo dEle. Porque, irmãos, a presença dEle em nós
faz toda a diferença. Não precisa você querer ser diferente. Ele fará de você uma pessoa diferente. Então, irmãos, ainda que as circunstâncias desta vida possam privar você e a mim de todas as coisas, não sentirei falta de absolutamente nada. Por quê? Porque o Senhor, meu amigo, vamos dizer assim, meu amigo íntimo, porque Ele é meu amigo, não tem maior amor do que este, ao de dar a vida, ninguém tem maior amor do que este. Você entendeu esse versículo aqui, João 15? Porque ninguém tem maior amor do que este, a de dar a sua própria vida pelos seus amigos. Então, e você pode dizer, eu também posso dizer que Jesus é o nosso amigo íntimo. Então, nada vai me faltar, porque Ele é Deus. Ele vai estar sempre comigo, vai estar sempre contigo, e Ele me fará descansar, como foi com Moisés em Êxodo 3,14. Senhor, se a Tua presença não for conosco, não me faça subir. Aí Ele disse lá para Moisés, Êxodo 33,14, Moisés, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então, nesses processos de Deus, você não vai estar sozinho, porque Ele disse, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E outra coisa, você quer mais ainda? Lembra de Gálatas 5:22? Fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São coisas que nós já temos, que precisam ser exercitadas em nós. Estão me compreendendo, irmãos? Então, por isso que seja em qualquer sentido da minha vida, Ele deseja ter essa complementariedade em todos os sentidos da nossa vida, porque nós somos filhos de Deus, seja no sentido do desenvolvimento da minha cognição, seja no sentido da minha percepção, discernimento, e também seja no sentido da minha espiritualidade. Ele é Deus. Ele é Deus e Ele mora dentro de todo aquele que creu, para nos ajudar, para nos auxiliar. Abram em Romanos 8, verso 26. Texto maravilhoso, irmãos. Esses textos louvamos ao Senhor porque está escrito. Isso é para mim e para você. Então não tem por onde. Maravilhoso é isso. Romanos 8, 26. Então, quando você estiver aí sofrendo e vai ter circunstâncias assim, temos essa linda declaração do Senhor que diz assim, também, Romanos 8, 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Essa palavra aqui, nos assiste, sabe o que significa? Você está sofrendo, você está ali triste, abatido, Ele chega e pega firme com você e diz, filho, vamos, não temas, eu estou aqui, isso logo vai passar. Ele nos assiste. Irmãos, nós não vamos ficar sem assistência nas horas difíceis. E não se esqueça também que nas horas felizes, e teremos mais horas felizes do que horas de tristeza, não esqueça dele não. Em tudo dai graças. Ele nos assiste em nossa fraqueza. Senhor, não consigo mais. Que bom, meu filho, você chegou nesse ponto. Isso que eu queria. Fraqueza extrema. Fraqueza. A fraqueza é importante demais. Olha aqui. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Então, temos a informação que o Espírito Santo intercede por mim e por ti. Agora, o Pai deseja levar a nós uma fraqueza extrema. Sabe o que é fraqueza extrema? Morte. Morte.
Se você está numa fraqueza extrema, o que você pode fazer? Mas, irmãos, Isaías 40, verso 30. Que maravilha temos aqui, irmãos. 40, verso 29. Diz assim, texto conhecido nosso, mas vale a pena nós olharmos para ele com bastante carinho. Diz assim, Isaías 40, verso 29. Faz forte ao cansado. Agora, veja aqui, irmãos, é Deus, Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. O que é nenhum vigor? Pode mandar enterrar, não tem nenhum vigor. Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E continua dizendo, os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que maravilha que é! Entende, irmãos? Então a fraqueza na nossa vida é tão importante, a ponto de Paulo dizer o seguinte, 2 Coríntios 12, verso 10, sinto prazer nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Entende, irmãos? Então Paulo, ele entendeu ali, que tribulação, sofrimento na vida dele era algo que o abençoava, que o fazia amadurecer. Então ele disse, sinto prazer nas fraquezas. E o Espírito colocou ali, se essa não fosse uma realidade na vida do Paulo, não teria escrito. Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições, por amor de Cristo. Nas angústias, nas injúrias. Irmãos, vamos ser sinceros. Se alguém fala mal de você, você fica sabendo. Qual que é a tua reação? Se você dever, se você já fica bastante nervoso. Mas se você não dever, meu Deus, você vai querer se justificar. Irmãos, não temos que justificar nada para ninguém. Quem nos assiste é o Senhor. Quem nos julga é o Senhor. Então, Ele quer que a gente sinta prazer nisso. Quando nós sintamos prazer nisso, significa que o nosso cristianismo está funcionando de uma forma adequada. Isso é maravilhoso. Então, queridos, há algo muito nocivo para um regenerado. Eu já vou concluir já. São os cuidados dessa vida. Por quê, irmãos? Porque os cuidados dessa vida são uma forma ansiosa, como muitas vezes nós pensamos, na subsistência, no nosso desenvolvimento intelectual e na espiritualidade, desconsiderando sempre a condução do nosso pastor. Ele quer nos conduzir. E nós achamos que Ele, como é nosso Pai, Ele terá de suprir as nossas necessidades. Ele não disse isso, irmãos. Ele vai suprir sim, mas não foque nisso. Por isso tem muita gente que fala assim, não, o Senhor disse, Ele vai cumprir, creia nas promessas de Deus. Cuidado com promessas de Deus. Antes de você conhecer as promessas dEle, procura conhecê-lo, quem Ele é. Procura saber o que Ele tem na mente e no coração. Você acha que Deus pode revelar o que Ele tem na mente e no coração para nós? Claro que pode. Deixa eu mostrar um texto aqui. 1 Samuel, capítulo 3, que nós temos uma declaração muito interessante, quando o Senhor então foi tratar com Eli, e falando de Samuel. Então, ele disse assim, Samuel capítulo 2, versículo 34 e o 35, que diz assim, presta atenção, queridos, 1 Samuel 2, 34 e 35, está dizendo aqui para Eli, ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Ófine e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá
segundo o que tenho no coração e na mente. Então, Samuel iria proceder segundo Deus o Pai tinha na mente e no coração. Mas como que Samuel iria compreender o que o Pai tem na mente e no coração? Irmão, quando uma pessoa fala, você conhece ela, porque a boca fala do que está cheio o coração. Nós temos a bendita palavra de Deus. Quando você lê as Escrituras Sagradas, sabe o que isso significa? Que nós estamos olhando dentro do coração de Deus o Pai. E agora, você vai entender uma coisa chamada vontade do Senhor. Então você deve proceder segundo o que o Pai tem na mente e no coração. E quando você procede assim, você vai ser honrado pelo Senhor. Ele vai lhe considerar e vai lhe abençoar e vai fazer de você uma grande bênção. Então, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Agora, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Domingo que vem nós vamos concluir o estudo, analisar os vales, analisar bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Vamos analisar também, irmãos, do pasto para o prato, aquela mesa que Ele prepara para nós diante dos nossos adversários. Que Ele continue falando conosco. Vamos orar. Pai, Tu és maravilhoso. É um dos Teus nomes. Te damos graças, Pai, porque temos o Teu falar. Te damos graças, ó Pai, porque sabemos o que Tu desejas fazer em cada um de nós. Que nós não sejamos tardos para ouvir, ó Pai. Possamos ouvir, ó Pai, e requerer, ó Pai, toda a Tua providência, toda a Tua orientação, toda a Tua condução, para que sejamos guiados a pastos verdejantes, ter uma mente serena e tranquila, a ter um desenvolvimento cognitivo, Pai, pelo qual passa toda a razão, para que nós não sejamos confusos em achar que o Senhor algum dia vai nos abandonar, vai deixar de suprir as nossas necessidades. Muito pelo contrário, Pai, a Tua presença em nós traz tanta segurança, traz tanto amor, tanta alegria, tanta paz. Pai, Tu és um Pai tão perfeito, e Tu desejas que nós sejamos perfeitos como és Tu, no sentido de atuar, de agir, de Tu agir através de nós, de Tu falar através de nós, de Tu, ó Pai, manifestar todo o Seu amor através de nós, para que sejamos então filhos perfeitos, como Tu queres. Pai, faça com que nós tenhamos sabedoria e discernimento para verificar, entender, ter discernimento sobre os Teus processos em nossas vidas. Possamos caminhar, ó Pai, rumo à maturidade espiritual, crescendo no Senhor, tendo a revelação e formação de Cristo em nós. Nos ajuda, Pai, a conhecer a Tua voz, a compreender a Tua voz. Nos dá sabedoria para compreender a Tua palavra. Muito obrigado por esse tempo, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.